Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 482, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Magos e Feiticeiros. Essa página ainda é a página de número 165, então até praticamente a 300, a página 300, ainda temos praticamente a metade do livro. E o próximo capítulo é o capítulo Magnetizadores e Hipnotizadores. Esse capítulo também é uma maravilha. Voltando umas 3 linhas, mais ou menos, para dar sequência, Hermínio Miranda, ele diz-nos assim: com os esclarecimentos contidos hoje na doutrina espírita, estamos em condições de entender muito desses segredos e mistérios. Conforme já dissemos nos vídeos anteriores, até hoje, 2024, a Igreja Católica e outras religiões também, não é só o catolicismo, o cabelo parece estar incorporado. Está incorporado. Não é só o catolicismo, podemos dizer que todas as religiões no mundo, todas, é óbvio, deixando de lado o espiritismo, porque o espiritismo não é religião, primeiro. O espiritismo, primeiro, é ciência. Depois, filosofia. E por último, religião. Mas o espiritismo, em condições de ciência, filosofia, nos esclarece que todas as religiões, todas as filosofias, todas as teologias, no mundo em que nos encontramos, eles possuem mistérios, segredos, ocultos, que eles não conseguiram desvendar o segredo. Eles não conseguiram desvendar o milagre. Então, quando eles não conseguem desvendar um segredo, eles jogam para o lado do milagre. E a doutrina dos espíritos nos esclarece que não existe milagre. Não existe paranormalidade. Não existe paranormais. Então vejamos, com os esclarecimentos contidos hoje na doutrina espírita, estamos em condições de entender muito desses segredos e mistérios, pois no fundo, o mago sempre foi um médium. O mago, o feiticeiro, sempre foi um médium, assistido por companheiros desencarnados
com os quais se afina bem no interesse de ambos. Os espíritos vivem em grupos ligados por interesses comuns e revezam-se na carne e no além, apoiando-se mutuamente, alguns empenhados em finalidades nobres, construtivas e reparadoras. Então, até aqui, nós tivemos a oportunidade de ler, de analisar nos vídeos anteriores. E outros envolvidos, sequência, né? Século após século, em lamentáveis e tenebrosas práticas de dominação e vingança, tortura, perseguição, infligindo sofrimentos atrozes aos infelizes que lhes caem sob o poder maligno e infeliz. Então vejamos, nós vamos voltar para darmos sequência melhor. Então aqui, mas nós vamos voltar no início não, é lógico. Os espíritos vivem em grupos ligados por interesses comuns. Então, os espíritos vivem ligados em grupos. Nós conhecemos essa questão, esse fato, aqui na Terra, quando relembramos, vamos dizer assim, os sistemas. Observa para você ver os sistemas. Todos os sistemas, os seres que comandam esses sistemas vivem em grupos. Grupo da esquerda, grupo da direita, grupo do centro, não importa. Mas os espíritos, os seres, eles vivem em grupos ligados por interesses comuns e revezam-se na carne e no além, apoiando-se mutuamente. Então, quantos milhões de seres que hoje na Terra se encontram fazendo o bem, que em existências passadas, vamos dizer assim, existências passadas não. Quantos milhões de pessoas hoje no corpo físico praticando o bem, tendo na erraticidade os teus amigos espirituais como protetores, todos afins, semelhantes que atraem semelhantes. Que é preciso entender, esses milhões que se encontram no corpo físico praticando o bem, ao deixar o corpo físico através do desencarne, retornando à pátria espiritual, seus amigos espirituais que lhes protegeram durante essa trajetória reencarnam, e esses milhões
na pátria espiritual passam a sustentar esses que retornaram e que retornam ao corpo físico. Não só na condição de que praticam o bem. É preciso entender que todos esses seres que no corpo físico também, hoje em dia, praticam o mal, têm eles na erraticidade os seus amigos afins, semelhantes, que lutam pelos mesmos ideais, que os protegem, e que quando esses no corpo físico desencarnam, esses que se encontram na pátria espiritual reencarnam para dar sequência no projeto desses que aqui se encontram. Alguns empenhados em finalidades nobres, é o que acabamos de dizer. Quantos milhões de seres empenhados em finalidades nobres aqui na Terra? Construtivas e regeneradoras, ou melhor, e reparadoras? Quantos milhões de pessoas empenhadas em finalidades nobres, construtivas e reparadoras? Não são poucos, são milhões. Mas é preciso dizer, como é necessário entender, que por mais que o bem sobressai em todos os sentidos, não podemos nos esquecer que o mal quase sempre sufoca as plantas que encontram-se abaixo dela, na sombra dela. Então é o que acontece aqui na Terra. Se nós pararmos para analisar, o bem aqui na Terra é maior que o mal. Tudo conspira a nosso favor. Mas é preciso dizer que as tendências, os vícios que trazemos, por menores que são, quase sempre sobressaem. E é natural. Nos permitimos a autointoxicação. Nos permitimos. Porque nós, quem nos permitimos, é opção, é escolha nossa. E outros envolvidos, enquanto uns encontram-se empenhados em finalidades nobres, construtivas e reparadoras, existem outros envolvidos, século após século, em lamentáveis e tenebrosas práticas de dominação e vingança. Quantos milhões de pessoas envolvidas na dominação das práticas da vingança, do ódio, do rancor, tortura. Quantos milhões de pessoas na Terra tortura
umas às outras, quando não fisicamente, verbalmente, porque você sabe que existe tortura não só fisicamente, existe também a tortura verbal, a tortura psicológica, a tortura emocional, existe a tortura mental. Existem pessoas que são tão hábeis, são tão habilidosas, que é o mesmo hábeis que habilidosas, são tão habilidosas, são tão fantásticas, vamos assim dizer, portadoras de um potencial tremendo em torturar outras pessoas psicologicamente, que quando você conversa com elas, elas te põem no fundo do fosso. Quando você conversa com elas, elas te deixam deprimidas, melancólicas, depressivas. Se você não é uma pessoa portadora de disciplina, de controle, de postura, você se sucumbe. Porque elas têm o dom de te pôr embaixo do tapete. Elas clamam tanto, elas reclamam tanto. A vida para elas é um inferno. Elas não conseguem enxergar flores, perfume, beleza, oxigênio. Isso é uma tortura psicológica. Então existem milhões de pessoas nestas condições que torturam, pessoas que vivem na perseguição às outras aqui na Terra. Existem milhões de pessoas infligindo sofrimentos atrozes aos infelizes que lhes cai sob o poder maligno e infeliz. Quantos milhões de pessoas encontram nestas condições? Sofrendo perseguições, infligindo sofrimentos atrozes aos infelizes, que lhes cai sob o poder maligno e infeliz. Então é natural que o conceito do Sr. James de que a magia baseia-se na simpatia é válido. Na simpatia é válido, mas é preciso esclarecer algo, que ao mesmo tempo que o conceito dele se baseia na simpatia, em espiritismo diríamos que se trata de sintonia vibratória. Porque, na verdade,
tudo é energia. Tudo encontra-se em sintonia vibratória. Nada foge a esse conceito. Não que a magia tenha poderes por si mesma, de forma nenhuma. A magia não tem e nunca teve poder por si mesma, pois ela não encontra ressonância e, por conseguinte, não alcança êxito junto àqueles que já se predominam, ou melhor, que já se redimiram, ou que pelo menos acham-se defendidos pela prece, pela vigilância e pela prática da caridade no serviço ao bem. Então, olha que maravilha. A magia, não que a magia tenha poderes por si mesma, pois ela não encontra ressonância e, por conseguinte, não alcança êxito junto àqueles que já se redimiram. Então, aqueles que já se redimiram não sofrem a perseguição, a influência do negativo, do pessimismo. Nada lhe influencia, a não ser o amor. Ou que pelo menos acham-se defendidos pela prece, pela vigilância e pela prática da caridade no serviço ao próximo. Então é natural que nesse contexto todo, quase sempre não. Na realidade, é preciso que o indivíduo permita ser ou não ser. Feche as portas psíquicas. Feche. Agindo no bem, fazendo o bem, praticando o bem. Jesus, há 2000 anos atrás, nos esclareceu: orai e vigiai. Mas é interessante que nós, devido às ilusões e às fantasias que enfrentamos aqui no ano de 2024, no século 21, fica melhor assim, temos essa desculpa. Ah, mas não é fácil, não é? O orai e o vigiai 24 horas. É lógico que não é fácil. Porque se fosse fácil, não estaríamos neste mundo de provas e expiações. Se fosse fácil, nosso Senhor Jesus Cristo também não teria dito. Ele não teria nos recomendado o orai e o vigiai. Mas que sabemos que é possível, através da doutrina dos Espíritos, hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso é possível. Não há desculpa. Pois mediante esse contexto todo, se nós optarmos pelo desculpismo, é porque de fato nos encontramos
acomodados ao negativismo. Pois é da nossa responsabilidade nos desapegarmos das ilusões, das fantasias, dos vícios, dos desejos que trouxemos de existências passadas. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Ah, mas é difícil orar e vigiar. Não é fácil. Conforme a pessoa pensa que oração é permanecer o dia todo com Ave Maria, Santa Maria e Pai Nosso na boca. Vigiar, a pessoa pensa que é ele colocar um revólver na cintura e se munir de algumas facas e também colocando na sua casa cerca elétrica e câmeras para tudo quanto é lado, porque não é assim. O orai e o vigiai de nosso Senhor Jesus Cristo é outro. Colocar câmeras em casa chama-se precaução, prevenção, prevenindo contra os creptomaníacos, que não tem nada a ver com relação ao trabalho moral que devemos nos engendrar e nos empenhar todos os dias. Trabalho moral, reforma íntima é uma coisa. Colocar câmeras em casa, cerca elétrica, revólver na cintura. Você entende que isso é psicologia, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é apologia à arma de fogo, não. Só para as pessoas entenderem. Que às vezes as pessoas entendem. Ah, Jesus disse que nós temos que orar e nós temos que vigiar. Tá, então eu vou comprar um revólver. Eu vou mandar colocar a câmera em casa. Cerca elétrica. Será que Jesus quis dizer isso? Vigiar os nossos sentimentos, vigiar o nosso comportamento, vigiar o nosso caráter, vigiar a nossa moral, vigiar a nossa reforma íntima, vigiar os nossos desejos, vigiar as nossas fantasias e ilusões, vigiar os nossos sentimentos. Devemos parar e refletir que em nosso eu encontra-se em erupção o sexo, namoro, fantasia, ilusão, bebida, droga, cigarro, prostituição, corrupção, falar mal dos outros. Isso é o vigiar. Vigiai. Então deixa eu procurar me conter. Deixa eu procurar jogar água fria em cima dessa erupção. Orai e vigiai. Você já entendeu agora mais ou menos o que é o vigiai. Ficar atento. Equilíbrio, postura. Oração. Devemos nos manter ligados a Deus, mas em ação, porque na palavra oração tem ação. Então não adianta nada a pessoa ficar ajoelhada em cima do caroço de milho, como se ele estivesse pagando uma penitência, cumprindo uma penitência. Na oração ali, Pai Nosso, está no céu, até porque
Vó disse que lá na frente nós vamos fazer, um dia nós vamos fazer o esmiuçamento do livro O Céu e o Inferno. Então, o dia que nós fizermos o esmiuçamento desse livro, a barba de alguns, ou o meu corpo vai para o cemitério, ou vai para o hospital psiquiátrico Gedor Silveira. Porque lá nós vamos tratar de uma coisa, por exemplo, a oração dominical. Você sabia que a oração dominical é uma negação a oração dominical é uma negação da vingança eterna de Deus? Ó, para você ver, ó. A oração dominical é uma negação da vingança eterna de Deus. Você sabia disso? Mas nós vamos esclarecer isso no capítulo 6, no capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno. Se você Doutrina das Penas Eternas, capítulo 6 ou 6º. Se você quiser anotar aí, de vez em quando nós dá aqui uma palhinha para as pessoas e estudando no particular. Ó, Doutrina das Penas Eternas, capítulo 6º. A oração dominical é uma negação da vingança eterna de Deus. Então, é necessário a oração. Mas será que a oração dominical verbal? Será que essa oração que Jesus quis dizer, orai e vigiai, não é a conexão com Deus mentalmente, moralmente, juntamente com a ação que resume-se na transformação moral e intelectual do indivíduo? Aí você pode me dizer assim: mas a oração dominical não foi nosso Senhor Jesus Cristo que a ditou? Aí eu te faço aquela pergunta: quantas centenas de mudanças, principalmente nos concílios, passou-se todos esses trabalhos? Inclusive, quantas vezes a oração dominical foi modificada para chegar de acordo com os conceitos da mitologia do catolicismo na atualidade? Por isso que Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, psicografou através do Chico, ditou através do Chico, um outro conceito de Pai Nosso que estás no céu, que é o nosso Pai, que estás em toda parte, santificado o teu nome, e por aí em diante vai. Totalmente diferente do Pai Nosso dominical, que encontra-se no livro O Céu e o Inferno, Doutrina das Penas Eternas, capítulo 6º. Estude esse capítulo, porque nós vamos esmiuçar o livro O Céu e o Inferno daqui a um tempo. Até o próximo vídeo.